Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com André, seu espaço diário de acolhimento, de aprendizado, de fortalecimento para enfrentar a dependência química. E juntos somos mais fortes. Hoje nós estamos aqui com o nosso quadro das Histórias da Vida Real, um quadro das histórias verdadeiras com nomes fictícios, eu sempre gosto de lembrar isso para preservar a identidade das pessoas, para aprendermos, refletirmos, entender melhor aquilo que nós temos de experiência no nosso dia a dia e também, principalmente, para agirmos diferente. E antes de continuar com o nosso café de hoje, eu já quero convidar a você dar aquele joinha, aquele like, aquela curtida para esquentar o nosso café. E também já quero dar as boas-vindas a você que sempre está aqui comigo. Obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu carinho, pelas suas orações. E também quero dar as boas-vindas a você que está aqui conhecendo o nosso canal, conhecendo o nosso Café com André. Eu espero realmente poder lhe ajudar e também ajudar a sua família, né, a enfrentar e superar os desafios da dependência. Nessa semana nós falamos aí, né, tanto do workshop na segunda-feira, que aconteceu na terça-feira o workshop, e também eu vim falando para vocês esses dias sobre os livros que auxiliam a família, né, a lidar com a dependência química. Em 2023 eu escrevi o livro Dependência Química, Como Lidar com o Dependente Químico na Família, e em 2025 eu escrevi o livro Vencer a Codependência é um Ato de Amor. E é interessante, né? Nós estamos falando isso e claro, os dois livros são importantes porque ajudam de maneira mais assertiva, mais clara a família a ter um direcionamento, né, sobre viver essa questão da dependência química. E hoje eu quero aproveitar aqui, ler aqui uma citação do meu próprio livro dizendo o seguinte: eu mereço viver uma vida plena e significativa. Uma afirmação poderosa de autovalorização e a certeza de que você merece viver uma vida rica, equilibrada e cheia de propósito. André, em casa está difícil ter propósito com a confusão que tenha, mas talvez você não precise hoje em compreender, né, o seu propósito. Talvez você precise entender, né, que você esteja vivendo de uma forma tão atropelada, tão confusa, que você não consegue discernir ou enxergar de fato aquilo que é importante, o seu valor. E essa semana nós estamos aí, minha equipe passou, tem a condição do combo dos livros que você possa receber na sua casa, os dois livros com um valor extremamente acessível e além disso, frete grátis para o Brasil inteiro, e eu sempre reforço aqui que você vai ter o meu autógrafo. Eu realmente autografo, faço aqui a minha dedicatória para você, tá bom? Então aproveite, o link vai estar aqui nos comentários, vai estar fixado também nos comentários, e já adquira o seu cômodo dos livros, e eu tenho certeza que irão te ajudar. Mas vamos seguir aqui com o nosso café, sabendo aí se você já deu aquele joinha, aquele like, aquela curtida. Se você já fez isso, aí já vai pegando o seu café para a gente tomarmos juntos aqui. Eu vou tomar uma água, pegar meu café para a gente tomar juntos aqui e já vamos contar a nossa história de hoje. Você que está comigo, aproveite aí, pega o seu chimarrão, pega aí seus chimas, como o pessoal fala, né? O seu chocolate quente, ou o seu tereré, o seu guaraná ralado. Pegue também seu chá de alecrim, de melissa, de cidreira, né, de camomila, de maracujá. Pegue também aí, né, o seu café com leite ou aquele suco refrescante. E claro, também nós vamos pegar juntos aqui o cafezinho. Vamos todos tomar? Vamos juntos? Nas histórias de hoje, nas histórias do quadro de hoje, melhor dizendo, né? São histórias que você pode contribuir, que você pode participar. E é importante que você faça isso até para dar oportunidade, e lembrando, tá?
o seu nome não vai ser revelado aqui, a gente preserva a sua identidade e também para que a gente possa aprender. Hoje a história da pessoa que eu vou ler aqui, vou chamar de Carmen, tá? E, claro, estou conhecendo junto com vocês, nós temos a oportunidade de reflexão, entender o que passamos parecido com a história da Carmen, ver o que a gente pode refletir quando eu faço uma orientação, uma explicação, né, quando eu faço uma interpretação dessa história e também poder fazer diferente na nossa vida. Lembrando, o meu lugar, e o seu lugar também deveria ser esse, de empatia, compreendendo a história da vida da Carmen, mas principalmente nos colocar numa postura de zero julgamento, porque eu e você não temos que fazer isso. Nós não podemos julgar a história do outro sem estar dentro dela. O meu papel é fazer uma interpretação, é fazer uma orientação, entendendo que ela já viveu essa história e ainda vive daqui para frente outros capítulos. Então, vamos aprender com a história da Carmen de hoje. E ela diz assim: sou de Esteio, no estado do Rio Grande do Sul. Tenho um filho de 24 anos, ele fumava maconha desde os 16 anos. Quando ele fez 18, se juntou com uma menina muito linda, honesta e trabalhadora. Moravam na minha casa dos fundos. Mais ou menos um ano depois, ela descobriu que ele fumava maconha. Até então, eu não desconfiava de nada. Então eles brigaram muito e nesse dia que ela descobriu, ela saiu para trabalhar e estava com os olhos inchados de chorar. Perguntei o que aconteceu. Ela disse: na hora do almoço venho em casa e te conto. Então, ela chegou na hora do almoço e me contou que descobriu que meu filho era usuário de maconha e que ela não queria mais ele. Desde então, eu e o meu marido entramos numa profunda depressão. Com 5 filhos todos criados, casados, e esse nos decepcionou. Meu marido era do interior e foi criado no mato, como ele diz. Disse que não sabia conversar, só agredia com palavras, provocações, promessas de matar, bater e etc. Então meu filho foi ficando cada vez pior. Escondido, ele começou a sair com os amigos. Um dia descobri que mataram esse amigo dele. Saiu a notícia nas redes sociais, descobri que era traficante. Quase infartei. Olha que interessante. 2 partes primeiro. A escolha de uma pessoa que vivia com um rapaz e foi muito firme quando disse para ele que não queria mais viver com ele. Certamente porque ele disse que não largaria a maconha. Porque se ele dissesse para ela que iria mudar, viver diferente, não fumar mais a maconha, talvez a menina continuaria com ele. Um outro ponto. Pai e mãe ficam depressivos pela notícia, né, pela descoberta, mas pela cobrança e a decepção de ver, né, um filho entrando por esse caminho, sendo que os outros 4 estavam encaminhados para a vida. É difícil, né, para uma mãe e um pai ver o seu filho bonito, inteligente, educado, entrando por um caminho que não é bom. Mas a postura de como os pais reagem também é importante. Seja na depressão, seja na própria raiva, na briga. Tudo isso vai significando a outra pessoa que está fazendo uso de substância a reagir conforme isso acontece. E é interessante isso, né? Porque do outro lado, né, tem uma pessoa que tem um transtorno de abuso por maconha ou independente químico. Então essa pessoa acaba também reagindo sobre aquilo que os pais estão fazendo. Se é um ataque, se é briga, se é nervoso, se é bater, eles vão tratar com raiva, com revolta. Se é um processo que deixa a família ruim, desesperada, né, decepcionada, com depressão, frustrada, ele vai agir muito na chantagem emocional. Então, a família também, eu sei que não tem um jeito certo de reagir a isso, mas deveria, de alguma forma, ter mais equilíbrio para lidar com essa situação. O falta de conhecimento, entendo que não tem que conhecer a droga, não tem que conhecer, né, essas questões, mas deveria, né, ter, de alguma forma, uma estrutura emocional, né, para encarar toda essa situação. E aí vem o desespero dela, né, sobre o fato desse filho estar andando com pessoas de má companhia, inclusive a perda de um amigo, né, que era traficante. Então, vamos lá?
Começou a frequentar as festas rave e estava usando pedra. Entrei com a internação compulsória. Teria que ficar 15 dias no hospital e depois para a clínica. Mas ele conseguiu manipular o psiquiatra. Com 9 dias no hospital, o psiquiatra liberou ele. Então, perdi a internação. Começou a ficar violento, sempre com palavras agressivas, palavrões, ameaças, e eu não dava dinheiro. Como fico sozinho em casa, acabava dando dinheiro para ele para parar de quebrar as coisas. Mas aí ele não usava mais pedra. Então encontrei dentro da minha máquina de lavar um pino de plástico, em formato de uma bala de revólver. Coloquei a câmera do Google e pesquisei, então veio outra paulada. Ele estava usando pó. Achava estranho que ele sempre estava suando o nariz. Comecei a pesquisar o que era o pó, e aí ele começou a fumar cigarro e beber, foi embora de casa para outra cidade, pois estava prometido aqui no nosso bairro. Segue fazendo a mesma coisa. Trabalha um mês e sai do emprego, não para emprego, segue pedindo dinheiro para comer, pagar a pensão. Meu marido manda dinheiro porque diz que não quer que ele volte para casa, pois vai colocar a vida de todos nós em risco. Vou seguindo a vida como posso. Meu marido também bebe, fica insuportável. Estou com 61 anos e trabalho em casa. O vício do meu marido, graças a Deus, não interfere no meu trabalho e no trabalho dele. Antes de ler aqui o último pedaço da história, essa mãe cansada, e olha como esse pai também, cansado, não sabe lidar ou não sabe resolver essas questões passadas pelo filho, né? Então, às vezes eu vou lá, pago a pensão, pago a comida, mantenho ele longe, porque eu não quero ele ter perto de mim. Só que isso também faz com que essa família fique escrava desse pagamento, não tem essa tranquilidade. E por outro lado, ou lá onde está o filho, né, ele acaba continuando vivendo do jeito que quer. No uso, não permanece no emprego, não paga as responsabilidades. Então, a Carme, junto com o marido, deveria pensar na possibilidade de parar de pagar todas as coisas para esse filho. Porque senão todo o dinheiro que ele ganha, ele vai usar em drogas. Todo o dinheiro que ele vai trabalhar, ele vai trazer isso para as drogas. Então isso não é bom nessa relação. Não é bom nesse sentido porque acaba também sustentando o vício. Tá? Então acho que isso que ela deveria fazer com o marido, porque manter a distância está custando caro e isso também não está ajudando, né, no futuro e nem no momento agora para mudar a postura do filho. Nem dele cansar do que está fazendo. É difícil, mas às vezes a gente precisa criar limitações aos dependentes químicos para que tenha necessidade de mudar. E ela continua. Nós temos a ajuda dos outros nossos filhos quando precisamos. Eu, depois que comecei a assistir o Café com o André, estou mudando muitas coisas que antes não tinha coragem. Hoje eu sei dizer não. Sempre digo para o meu filho: te amo, mas não aceito os teus vícios. Se quer dinheiro, vai trabalhar. Todos os seus irmãos trabalham e não pede nada para nós. Não sustento o vício de ninguém. Olha que interessante, a Carme começou a se posicionar. Isso fica mais leve. Sai daquele campo da culpa, sai daquele campo da cobrança, sai daquele campo, né, do tumulto, das confusões, né? E também dando direito a ela e o marido, que já estão caminhando, né, para uma idade mais avançada daqui a pouco, ter um mínimo de paz, ter um mínimo de tranquilidade. Talvez esse filho demore ainda para acordar, mas o importante é que os pais estejam fazendo aquilo que é necessário para não mantê-lo neste caminho. Às vezes parar de facilitar, parar de alimentar, porque dessa forma ele, né, vai continuar fazendo uso. Quero agradecer demais vocês aqui, né, do café de hoje, durante toda essa semana. Eu quero aproveitar aqui, né, dentro do nosso livro aqui, né, da dependência química, né, como lidar, né, com o dependente químico na família. Eu vou junto com vocês aqui até para a gente fazer isso juntos, né? Vamos lá se minha memória está certa aqui. É isso mesmo. No livro aqui, Dependência Química, ele tem sempre orientações práticas de todas as histórias que eu conto, tá? Isso para direcionar a família o que precisa fazer. E quero agradecer na semana toda a participação do workshop, a gente estamos juntos aqui, e também para que você possa adquirir seu livro. Eu lembro que o link está nos comentários, tá? Está fixado aqui
Você vai receber em casa com frete grátis, com meu autógrafo e também, né, a minha dedicatória. E aqui tem uma oração que é uma oração universal para a nossa vida, não só nos grupos de apoio, mas que é muito importante para a gente também refletir sobre ela. Oração da serenidade. Senhor, dai-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Aquilo que não está sob o meu controle, aquilo que não depende de mim, aquilo que não está nas minhas mãos. Mas, Senhor, me dá coragem para mudar as coisas que eu possa. E sabedoria para eu saber a diferença entre elas. Vivendo um dia de cada vez. Aproveitando um momento de cada vez. Sendo um momento de alegria, sendo um momento de tristeza, um momento de apreensão, um momento de felicidade. Aceitando as dificuldades como um caminho de aprendizado que nos traga a paz. Amém. A oração da serenidade diz claramente desse nosso movimento de vida, daquilo que a gente não dá para controlar, mas eu preciso ter coragem para fazer aquilo que eu tenho que colocar em prática daqui em diante. E eu desejo que você faça isso, que você tenha coragem, né, de também fazer mudanças, de também tomar decisões, de também você poder encarar de uma outra forma a realidade que você vive, porque às vezes a gente abaixa a cabeça, não enfrenta o problema, e carregamos a culpa, a vergonha e deixamos de viver. Então tenha coragem para seguir. Novamente, muito obrigado. Né? Quero aproveitar, convidar você, né, no nosso caminho dos 100 mil inscritos no YouTube. Faça a sua inscrição. Se você ainda não se inscreveu, feche os comentários. Aqui embaixo tem um link. Clique nele, ative as notificações, né, que é um sininho na verdade, para que você possa fazer a sua inscrição de forma gratuita. E claro, né, todas as semanas, aí, de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, estarmos juntos aqui no nosso Café com André. E o nosso compromisso também de sempre, compartilhe o café com outras pessoas, com outras vidas, para que a gente possa ajudar a fortalecer cada vez mais a posição de cada um e de mudança também necessária. Vou terminar o nosso café de hoje com a nossa oração. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai. Obrigado por estarmos à sua presença, Pai, reunidos aqui neste Café com André, nesse momento. Obrigado pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua infinita misericórdia. Abençoe, Pai, a todas as famílias que estão participando do café, a todas as famílias que estão assistindo, que irão assistir, para que nas suas vidas, nas suas casas, nos seus lares, Pai, possam ter paz, serenidade, ter fé, ter esperança. Que cada familiar possa ter o discernimento para aprender, a coragem para agir, né, Pai? E a fé para persistir. Deus Pai Todo-Poderoso, tende compaixão e tende misericórdia, tende piedade, Pai, dos seus filhos e filhas que ainda estão perdidos pelo mundo. Estão cegos pelo orgulho, cegos pela arrogância, perdidos pelo prazer imediato, pelas drogas, o álcool, outros vícios, Pai. Mas abrir seus olhos, Pai, para que eles possam enxergar um caminho de recuperação. Quebrantar e tocar os seus corações, Pai, para que eles possam, né, se tornar humildes, para que eles possam se render, se entregar a uma vida nova, uma vida de sobriedade, Pai. Deus Pai Todo-Poderoso, tende compaixão e abençoar, sustentando seus filhos e filhas, Pai, que estão vivendo diariamente para se manter limpos, sóbrios, para que eles possam ter fé e esperança, vivendo um dia de cada vez, para que eles se mantenham firmes em estar limpos, corrigindo seus defeitos de caráter e que eles mantenham sempre o caminho da recuperação e da sobriedade. Deus Pai Todo-Poderoso, colocamos diante de Ti todos os nossos agradecimentos e também todos os nossos pedidos e todos os nossos desejos. E tudo isso, Pai, fazemos no santo nome de Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Juntos somos mais fortes. Serenidade sempre. Fiquem todos com Deus. Um excelente final de semana.